Eu me chamo Emerson Fernando, sou colaborador do Centro Espírita Luz e Verdade e hoje eu gostaria de convidá-los para uma breve reflexão sobre um tema que, embora pareça simples, possui uma profundidade muito grande: espiritismo e responsabilidade. Quando pensamos em espiritismo, muitas vezes lembramos imediatamente de conceitos como a imortalidade da alma, a reencarnação, a mediunidade, a lei da causa e efeito ou a existência de Deus. Todos esses conhecimentos são importantes, mas talvez uma das perguntas mais importantes que possamos fazer seja: o que fazemos com aquilo que aprendemos? Porque reconhecer uma verdade também nos torna responsáveis diante dela. O Espiritismo nos apresenta uma compreensão muito particular da existência humana. Somos espíritos imortais, vivendo uma experiência temporária no corpo físico. Estamos em processo de aprendizado e transformação. Nossas escolhas possuem consequências, e nossa caminhada não termina com a morte. Mas, justamente por isso, a vida ganha ainda mais responsabilidade. Se somos espíritos em evolução, cada dia representa uma oportunidade de aprendizado. Cada encontro pode nos ensinar alguma coisa. Cada dificuldade pode nos convidar ao crescimento. E cada escolha que fazemos participa da construção do nosso próprio caminho. Responsabilidade, portanto, não significa apenas responder pelos nossos erros. Responsabilidade significa também reconhecer que somos participantes ativos da nossa própria transformação. Não podemos escolher todas as situações que encontramos na vida. Não podemos controlar o comportamento das outras pessoas, nem impedir que determinadas dificuldades apareçam em nosso caminho. Mas podemos escolher como vamos responder a elas. Podemos escolher entre a revolta e a compreensão, entre o ressentimento e o perdão, entre a diferença e a solidariedade, entre pensar apenas em nós mesmos ou compreender que fazemos parte de uma humanidade que está igualmente aprendendo. E talvez seja justamente aí que o Espiritismo nos apresente uma das maiores responsabilidades: a responsabilidade pelo modo como vivemos. Não basta conhecer a caridade, preciso praticá-la. Não basta falar sobre o amor, é preciso aprender a amar. Não basta estudar o Evangelho, é preciso tentar transformar o Evangelho em atitudes. Não basta compreender que somos espíritos imortais. É necessário perguntar o que estamos fazendo com a oportunidade que recebemos nessa existência. Às vezes, imaginamos que a responsabilidade espiritual está relacionada apenas a grandes decisões ou grandes acontecimentos. Mas, na realidade, ela aparece principalmente nas pequenas situações do cotidiano. Está na maneira como tratamos alguém que pensa diferente de nós. Está na palavra que escolhemos dizer e também naquela que escolhemos não dizer. Está na paciência que conseguimos desenvolver dentro de casa. Está na disposição de ajudar alguém sem esperar reconhecimento. Está na capacidade de reconhecer um erro e pedir desculpas. Está na escolha de não alimentar uma mágoa. E está, inclusive, na forma como lidamos com nossas próprias imperfeições. Porque responsabilidade também é compreender que evoluir não significa ser perfeito. Somos espíritos em construção. Ainda temos dificuldades, limitações, sentimentos que precisamos transformar e comportamentos que precisamos rever. O importante é não utilizar nossas imperfeições como desculpas para permanecer no mesmo lugar. Se hoje conseguimos ser um pouco melhores do que fomos ontem, já estamos caminhando. Talvez
essa seja uma das formas mais bonitas de compreender a responsabilidade dentro do Espiritismo. Não como um peso, uma condenação ou uma ameaça, mas como uma oportunidade de crescimento. A liberdade que temos para escolher traz consigo a responsabilidade pelas nossas escolhas. E isso, longe de ser algo negativo, significa que nossa vida possui sentido. Nós podemos mudar, podemos recomeçar, podemos reparar, podemos aprender, podemos transformar uma dificuldade em oportunidade de crescimento e um erro em oportunidade de aprendizado. E existe ainda uma responsabilidade que merece nossa atenção, a responsabilidade para com o outro. O Espiritismo nos ensina que não caminhamos sozinhos. A evolução espiritual não acontece isoladamente. Vivemos em sociedade, convivemos com pessoas diferentes de nós e somos constantemente convidados a exercer a fraternidade. Por isso, talvez uma boa pergunta para fazer ao final de cada dia seja: hoje, a minha presença tornou a vida de alguém um pouco melhor? Talvez tenhamos ajudado alguém, talvez tenhamos oferecido uma palavra de conforto, talvez tenhamos simplesmente escutado, talvez tenhamos evitado uma discussão, talvez tenhamos perdoado, ou talvez tenhamos percebido que ainda precisamos melhorar. E tudo bem. A consciência desse processo já é um passo importante, porque a responsabilidade espírita não deve nos conduzir à culpa permanente, mas à consciência e à transformação. Que possamos então compreender que ser espírita não é apenas possuir determinados conhecimentos ou frequentar uma casa espírita. Ser espírita é, sobretudo, assumir o compromisso de transformar pouco a pouco aquilo que somos. É levar para a vida aquilo que aprendemos dentro da casa espírita. É fazer com que o conhecimento se transforme em sentimento e que o sentimento se transforme em atitude. Talvez não consigamos mudar o mundo inteiro, mas podemos mudar a maneira como tratamos uma pessoa, podemos melhorar uma relação, podemos oferecer uma palavra de esperança, podemos escolher não devolver uma ofensa com outra ofensa. Podemos ser um pouco mais pacientes, mais compreensivos e mais caridosos. E talvez seja assim que grandes transformações comecem, nas pequenas escolhas de cada dia. Que possamos sair dessa reflexão não apenas pensando naquilo que devemos fazer, mas principalmente naquilo que podemos começar a fazer. Porque, no fim, a pergunta talvez seja apenas: qual é a minha responsabilidade diante do Espiritismo? Desejo a todos os ouvintes uma ótima semana e que essa reflexão possa nos orientar em relação às nossas atitudes e nossas responsabilidades. Até a próxima.